Um dos casos mais importantes da ufologia mundial aconteceu no Brasil. Até hoje causa curiosidade e é um mistério que ainda não foi resolvido. A noite em que 21 OVNIs invadiram o território aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da Força Aérea. Meu nome é Gabriel e você está no Descobrindo o Mundo. Na noite de 19 de maio de 1986, o controlador de tráfego aéreo, Sérgio Mota da Silva, chegou para trabalhar no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos. Para ele, aquele seria somente mais uma noite comum em seu trabalho, e que nada demais aconteceria. Mas mal sabia ele que aquele plantão entraria para a história da ufologia como a noite oficial dos OVNIs. Na noite daquela segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo, foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. De acordo com o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, por volta das 20 horas da noite, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais, da Escola de Especialistas da Aeronáutica, testemunharam o fenômeno. A olho nu ou de binóculo. Não parou por aí. Os OVNIs foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo. O que significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos, e não uma alucinação coletiva. Isso assustou toda a população, e também os militares. Então eles tiveram que tomar providências contra essas aparições misteriosas. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude e atingir velocidades de até 15 vezes a do som. Para vocês terem noção, o recorde máximo de velocidade que um veículo já chegou, nesse caso foi um caça, foi de 3.862 km por hora, ou seja, 3,56 vezes a velocidade do som. Se naquela época, há 37 anos atrás, esses tais objetos já chegavam a essa velocidade, o que nem hoje em dia nós conseguimos, imagina a tecnologia que esses tais seres devem ter atualmente. Segundo o controlador de tráfego aéreo Sérgio da Silva Mota, o número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21. Ele ainda conclui: às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. Então, a aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados. Provas e confirmações. Não podemos falar que essa história não é verdade por falta de provas ou coerência, já que essa história possui tudo isso. Pelos menos 3 aeronaves relataram mais avistamentos naquela noite. A primeira foi o modelo Bandeirante da TAM, que fazia rota de Londrina até São Paulo. O piloto chegou a informar ao Centro de Controle de Área de Brasília que haviam artefatos se aproximando dele, e que eles iriam colidir com o objeto voador, mas que depois desapareceu completamente. A segunda, da Transbrasil, também avistou um objeto voador não identificado sobre a região de Araxá, no interior de Minas. O voo seguia de Guarulhos para Brasília. A terceira e última é a mais intrigante. Um avião bimotor Xingu, prefixo PTMBZ, que voltava de Brasília com destino de São José dos Campos. A bordo estavam o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com ninguém menos que o presidente da República na época, José Sarney. No dia seguinte, Osiris tomou posse como novo presidente da Petrobras, e na coletiva de imprensa nenhum jornalista perguntou algo sobre petróleo. Todos queriam saber sobre os discos voadores, e Osiris conseguiu se esquivar de todas as perguntas. As provas não acabaram. Quem estava de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito. Por volta das 21 horas, ele atendeu uma ligação na redação do extinto jornal Vale Paraibano. Na ligação, uma voz masculina misteriosa apenas disse: "Tem um disco voador sobre o jornal." Brito imaginou que fosse trote, mas, na dúvida, ele e a repórter Yara de Carvalho resolveram investigar. No pátio do jornal, eles avistaram luzes multicoloridas, que se movimentavam em todas as direções. Brito estava com uma câmera fotográfica Nikon,
com lente teleobjetiva de 500 mm e filme de 6.400 asas. Assustado e maravilhado, ele decidiu tirar algumas fotos daquela aparição, que com certeza jamais será apagado de sua memória. Essa foi a foto que Brito tirou. Como vocês podem ver, na verdade, não dá para ver nada além de borrões. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James Urtac, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. Segundo Urtac, o material seria analisado pela NASA, a agência espacial norte-americana, mas mesmo tendo se passado 37 anos, nunca foi devolvido. Caças à procura dos OVNIs. Com riscos de um desastre aéreo, os tais objetos, além de intensa luminosidade, eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Para piorar a situação, os supostos OVNIs sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e a Academia de Força Aérea, em Pirassununga, SP. Logo, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, foi notificado do que estava acontecendo. Dali a instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage, entraram em ação. Os 3 aviões de combate receberam a mesma missão, interceptação não agressiva, ou seja, mesmo eles estando munidos de armamento, eles tentariam uma aproximação pacífica, e infelizmente não conseguiram. Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares, e, como se estivessem brincando com os militares, reapareciam em outro lugar. Em nenhum momento eles tentaram nos atacar, brincaram de gato e rato conosco, disse um dos pilotos. O jornalista e ufólogo Ademar José Gevaert, editor da revista UFO, acrescenta: tudo ali foi muito curioso e inusitado, desde o tamanho dos objetos. O maior deles, provavelmente a nave-mãe da frota, tinha 11 quilômetros de extensão, até sua tecnologia era imensamente superior à nossa. Será que estamos sós? No dia 23 de maio, 4 dias após a noite dos OVNIs, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB perseguiram 21 UFOs. Não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em discos voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, diria aos senhores que não temos explicação, declarou à época. Ao fim da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos da FAB e dos controladores de voo que estavam de plantão naquela noite, o ministro da Aeronáutica declarou que o episódio seria apurado e que, dentro de 30 dias, divulgaria um dossiê completo. Mas não foi isso que aconteceu, porque somente 23 anos depois, em 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso, assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, datado de 2 de junho de 1986, foi divulgado. Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados, dizia o documento. Traduzindo, o que o documento quis dizer é que tudo isso realmente aconteceu, que não foi mentira. Em geral, os relatos sobre o caso são inconclusivos. Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986. Na dúvida, ninguém descarta a hipótese de vida inteligente em outros planetas. E até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu naquela época, e se de fato se tratava de seres extraterrestres. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional, só perde para os relatórios da ditadura militar. O material abrange um período de 64 anos e vai de 1952, quando 2 repórteres da extinta revista O Cruzeiro avistaram um OVNI sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até 2016, quando um piloto da FAB relatou um suposto avistamento. Você pode até não acreditar em seres de outro planeta, até mesmo de outras galáxias, mas que essa história possui coerência, relatos e provas, isso não há dúvidas. E você, já conhecia a história da noite em que o Brasil foi visitado por OVNIs? Você já viu alguma coisa estranha sem explicação no céu? Deixe nos comentários sua história que eu estarei olhando tudo. Também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo. E também se inscreve aqui no canal,
Tenho certeza que você vai gostar dos vídeos. E se não gostar, você pode se desinscrever a hora que quiser. Tamo junto, até o próximo vídeo. E fui!